É com enorme prazer que nós estamos aqui, né, em nome do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, do Dr. Adson, e da Coordenadora de Saúde da Mulher, doutora Regina Viola, que por outros compromissos não puderam estar presentes, mas a gente vem trazer um pouquinho do que é a política de atenção integral à saúde da mulher. Provavelmente várias pessoas aqui a conhecem, mas pode ser que não saibam o que está acontecendo nesse último período, né? De onde que a gente fala, né? Quais são os nossos referenciais políticos? A gente começa com os referenciais internacionais, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, a CEDAW, né? Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres, e a Conferência Internacional de População, sua População em Desenvolvimento do Cairo, a de 94, a Cairo mais 5 e mais 10, a última em 2004. A Conferência Mundial sobre a Mulher, Beijing 95, e as Metas do Milênio. Esses são os nossos marcos internacionais nos quais a gente fundamenta a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Próximo. Os nossos marcos nacionais são as próprias conferências nacionais de saúde, que, pela lei, né, 8.142, que regulamenta as instâncias colegiadas de participação social, sendo que os conselhos de saúde e as conferências de saúde são as instâncias legítimas para o exercício do controle social, segundo essa lei. A própria Lei Orgânica de Saúde, 8.080, a Constituição Federal, né, que define os princípios e diretrizes do SUS, e aí a Lei do Planejamento Familiar, de 96, a Lei do Acompanhante mais recente, a de Notificação Compulsória de Violência contra as Mulheres, a Lei Maria da Penha, também um pouco mais recente, o Pacto pela Saúde, que são, na verdade, 3 pactos: o em defesa do SUS, pela vida e de gestão, e as conferências nacionais de políticas para as mulheres, que nós já tivemos 2, né? A última o ano passado. Esses são os principais marcos políticos nacionais pelos quais a gente fundamenta, então, a nossa política. As principais diretrizes. São 2 documentos que a gente tem, e que esse ano a gente revisou um deles. O primeiro documento define os princípios e diretrizes da política nacional, e o segundo documento é o plano de ação, que foi de 2004, agora a 2007, e agora de 2008 até 2011. Então, a gente define, no primeiro documento, as principais diretrizes para a atenção integral à saúde da mulher, em todas as fases do seu ciclo de vida, nas diferentes faixas etárias e distintos grupos sociais. Negras, indígenas, residentes em áreas urbanas e rurais, locais de difícil acesso, situação de risco, em situação de prisão, lésbicas e bissexuais, mulheres com deficiência, mulheres transexuais e outras diversas, porque a gente, em cada objetivo, e cada dia mais, a gente vem identificando especificidades e demandas que os próprios movimentos sociais têm apresentado para a gente. Sendo que toda política ela passa pelo recorte de gênero, raça e etnia, e, né, como objetivo específico para a questão de orientação sexual. Bom, também, isso é muito importante dizer, o que é atenção integral, né? A atenção integral são todas as ações de promoção, proteção, assistência, diagnóstico e recuperação da saúde, né? E elas são executadas nos diversos níveis do Serviço Único de Saúde do SUS, da atenção básica, a média complexidade, a alta complexidade. Então, a importância da política ela é fundamental, porque ela faz o diálogo com todos os níveis de gestão, né? De todos os níveis de complexidade do SUS, quer seja na atenção básica, na porta de entrada, até a alta complexidade.
Então, o atendimento no serviço de saúde, ele deve nortear-se pelo respeito a todas as diferenças, sem discriminação de qualquer espécie, sem imposição de valores ou crenças pessoais. Próximo. Né, aqui eu não vou ficar muito me atendo, porque esse documento ele está escrito, todo mundo pode ter acesso pela internet. Eu acho que tem coisas que ainda não estão escritas, que são efetivamente o que a gente vem desenvolvendo. Então, assim, né, uma outra grande importância é que esse documento ele foi escrito junto com o movimento social, junto com o movimento feminista. Houve bastante diálogo junto com as sociedades médicas, as sociedades científicas e a academia. Então, houve bastante participação social na construção deste documento, né, que é, inclusive, um dos princípios para que a sociedade civil, efetivamente, tenha condições de fazer o controle social a partir, conhecendo o documento, tem condições de fazer o controle social. Próximo. E aí tem alguns objetivos específicos, que, inclusive, esse ano, com a revisão, a gente acabou aumentando um pouco mais. Uma é a questão da atenção obstétrica, que isso vem no decorrer aí da atenção à saúde da mulher desde a década de 50, né? A gente tem a atenção obstétrica como um grande desafio, inicialmente por um determinado motivo, porque a mulher era realmente vista exclusivamente como reprodutora, e mais recentemente pela questão da mortalidade materna, pela redução de cesáreas, enfim, pelas campanhas de parto normal, por outros motivos, né? Atenção clínico-ginecológica, atenção ao climatério, a implementação do planejamento familiar, o planejamento reprodutivo, a prevenção e o tratamento da violência doméstica e sexual, a redução das DST e AIDS, né? E aí a gente tem o plano integrado de enfrentamento à feminização das DST e AIDS, junto com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a redução de câncer de colo, de útero, mama e pulmão, que são os mais recorrentes entre as mulheres. A questão de saúde mental e gênero, que este ano a gente está conseguindo reunir um grupo de consultores, né, para estar trabalhando num documento referencial sobre saúde mental e gênero. A gente teve a primeira reunião durante essa semana, na terça-feira. Então, um grupo bastante... Nós conseguimos identificar em várias partes do país pessoas que lidam, que trabalham essa questão. Então, vai estar sendo já um processo bem interessante, né? A nossa intenção é que a gente tenha, junto com a saúde mental, com a área técnica de saúde mental, um documento referencial. E aí promover a atenção à saúde das mulheres nas suas especificidades, né? Terceira idade, negras, indígenas, trabalhadoras do campo e da cidade, situação de prisão, lésbicas, bissexuais, transexuais com deficiência e mulheres vivendo com HIV e AIDS. Uma coisa que é interessante para a gente pensar o que tem melhorado na atenção à saúde da mulher deste tempo para cá, só como a título de exemplo mesmo, trouxe 2 ou 3 slides sobre a PNDS, que é a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Mulher e da Criança, né, que vem mostrando o quanto a gente tem avançado na saúde da mulher. Então, a gente tem um aumento significativo do uso de preservativos, por exemplo, entre as mulheres unidas. E isso, para a gente, é muito importante, porque aquilo que a gente sempre conversava, especialmente quando estava no movimento social, da dificuldade de negociação do uso de preservativo, isso, para a gente, significa que tem melhorado, né? Tem avançado na equidade nas relações de gênero, de alguma forma. Porque, né? E são uniões estáveis, né? Mulheres unidas. Então, tem alguns avanços. Tem reduzido a esterilização cirúrgica, né? Então, tem algumas coisas para a gente bastante significativas, e a pesquisa, que é realizada de 10 em 10 anos, ela tem demonstrado, é a terceira realizada no Brasil, tem demonstrado esses avanços. Próximo. Outra questão é a própria atenção ao pré-natal, né, que nós estamos hoje com uma taxa de pré-natal de 98%. 98% das mulheres grávidas realizam pré-natal, sendo que as que têm, né, 6 consultas, que é o que é preconizado,
está em 77%. Óbvio que nós queremos chegar aos 100%. E a gente sabe qual é o problema aqui, por que ainda a gente tem problemas no pré-natal, que é na questão da qualidade mesmo, porque o acesso a gente tem melhorado consideravelmente. Então, temos também que melhorar na qualidade. Né? E em relação aos exames, exame de urina, de sangue, de pressão, enfim, referência na maternidade, a gente agora tem uma lei, né, que a gente precisa, desde o primeiro momento do pré-natal, ter a referência da maternidade onde a mulher vai parir. Então, com certeza, na próxima PNDS, ou muito antes disso, mas a PNDS é um instrumento que a gente tem para fazer essa avaliação, mas a gente vai ter aumentado consideravelmente a referência à maternidade, que é uma questão importante, porque as mulheres acabam, muitas vezes, peregrinando de serviço em serviço para conseguir realizar o parto. Próximo. Ainda em atenção ao parto, né, nós estamos com essa cobertura, a gente aumentou também a quantidade de médicos, né, de profissionais de saúde médico atendendo aos partos. Nós estamos com 89% dos partos realizados por profissionais médicos. No primeiro local procurado, 90%. E uma coisa que a gente tem que melhorar é a questão do alívio durante o trabalho de parto, que ainda está baixo o índice. Mas, muitas vezes, também, isso depende também muito do serviço, né? Do profissional que atende. Né? Então, mas ainda está muito baixo. A presença do acompanhante, isso a gente tem que considerar que isso tudo, essa pesquisa foi realizada em 2006. A lei do acompanhante ela é posterior. Então, a gente tem aqui uma presença de acompanhante ainda muito reduzida. Com certeza, ela já aumentou pela própria legislação e porque de 2006 para cá, a gente realizou vários seminários de atenção obstétrica, 31 seminários de atenção obstétrica e neonatal, nas 457 maiores maternidades do país. Isso tem feito mudanças significativas nos serviços, né, porque são as maiores maternidades, inclusive incluindo já a questão da presença do acompanhante. E ainda uma taxa de cesárea muito alta, mas há que se considerar que essa taxa de cesárea aqui não é só no SUS, ela inclui o SUS, né, e o sistema privado também. No SUS ela é bem menor, mas a gente tem uma taxa de cesárea muito mais elevada no serviço privado. Próximo. As principais ações que a gente tem desenvolvido. A ampliação da cobertura, né, do planejamento familiar, do próprio pré-natal, da vigilância epidemiológica, especialmente na questão dos óbitos maternos, da investigação, né, e vigilância também da saúde da criança, e do acompanhamento no pós-parto. A gente aumentou significativamente a quantidade de equipes de saúde da família. Nós temos aí 89 milhões, aproximadamente 89 milhões de pessoas atendidas pelas equipes de saúde da família no Brasil. Temos implementado a política de direitos sexuais e reprodutivos, né? Estamos agora iniciando um processo de revisão do Manual do Planejamento Familiar, que é direcionado para o gestor. A própria cartilha de direitos sexuais e reprodutivos que nós produzimos e enviamos para todos os municípios do país. Né? Estamos elaborando, né, em fase já quase de conclusão, um caderno de atenção básica de direitos sexuais e reprodutivos. Há que se considerar que os cadernos de atenção básica eles atingem agentes comunitários de saúde e estratégia de saúde da família. Próximo. Ampliação do leque de métodos, né? Ampliação da oferta de contraceptivos, dos serviços para esterilização cirúrgica, né? Da liberação do teto para vasectomia, que isso era muitas vezes um impeditivo para os gestores estarem executando o procedimento. Né? O termo de cooperação entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Políticas para as Mulheres. A ampliação do Aqui Tem Farmácia Popular, que é um programa do governo federal, que ele passou a oferecer as pílulas anticoncepcionais com preço extremamente reduzido para a população. Né, a campanha publicitária que vocês devem ter visto, que também foi através, foi mídia televisiva e também cartaz e tal.
a própria inauguração da fábrica de preservativos masculinos em Chapuri, no Acre, o apoio às pesquisas que a gente realiza no Ministério da Saúde, o monitoramento da distribuição dos insumos, né, o programa Saúde e Prevenção nas escolas. E a gente também tem investido muito na questão do abortamento inseguro, né? Nós, nessa gestão, elaboramos uma norma técnica de atenção humanizada ao abortamento para assegurar que todas as mulheres que entrem no processo de abortamento tenham condições de terem um atendimento humanizado no serviço. Essa é uma questão para a gente bastante delicada, né? Todos nós sabemos disso. A gente tem vários impasses, vários desafios, porque tem uma série de crenças e de valores dos profissionais de saúde aí para atender as mulheres que estão em processo de abortamento. Mas nós fizemos nessa capacitação, uma das aulas feitas para as maiores maternidades era justamente sobre a questão do abortamento inseguro. Próximo. Outra norma elaborada foi a de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência doméstica e sexual, né? Então, a gente tem ampliado a quantidade de serviços, temos organizado as redes de atenção às mulheres em situação de violência, né? Criamos uma portaria aqui de notificação compulsória dos casos de violência, financiamos 133 projetos para organização dos serviços. Esses projetos são estaduais e municipais também. Mas outras duas normas de anticoncepção de emergência, que é outro desafio, e a gente pode conversar mais sobre isso durante o debate, e dos aspectos jurídicos, especialmente aqui, né? em Recife. E os aspectos jurídicos de atendimento às vítimas de violência. Essas duas normas são direcionadas aos profissionais de saúde, no sentido mesmo de esclarecimento. Próximo. Os desafios. E aí já estou encerrando. A organização da rede de atenção obstétrica, a expansão da humanização, do programa de humanização do parto e nascimento. Nós temos hoje 5.370 municípios aderidos, sendo que são 5.564 municípios no Brasil, então nós estamos chegando, já estamos quase no 100%. Né, a descentralização do parto e nascimento, para que realmente os estados e os municípios assumam a responsabilidade pela questão da humanização. A formação de centros colaboradores, a descentralização da capacitação de parteiras tradicionais, que geralmente nós vamos junto com algumas ONGs, e o Grupo Curumim daqui é a nossa grande referência, para até os locais onde tem parteiras tradicionais fazer a capacitação. A nossa ideia é descentralizar para que os estados façam isso. Né, a redução das cesáreas desnecessárias, também a pactuação da redução das cesáreas em tripartite, que é a nossa instância intergestora entre gestores municipais, estaduais e o governo federal, gestor federal. Também fazer essa descentralização dos comitês de mortalidade materna, consolidar, né, a parceria com a ANS, com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para a redução das cesáreas desnecessárias. Ampliar, né, efetivar mesmo, acho que o que a gente falta para a saúde da mulher é fazer com que os estados e municípios assumam a política como uma política de estado e de município e institucionalizar a política, né? Esse é o desafio de qualquer política pública, conseguir que ela seja institucionalizada. Está aqui os contatos e a gente, daqui um pouquinho, conversa um pouco mais. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Bom, é uma satisfação estar aqui nesses seminários com políticas públicas voltadas para os homens. A gente parabeniza da área técnica o Papai por essa iniciativa, o Promundo, o GEMA e, enfim, todos que estão envolvidos diretamente com esse evento. A mesa também, a área técnica cumprimenta.
Satisfação estar pela primeira vez aqui com vários de vocês. Bom, eu estou representando o Dr. Ricardo Cavalcante, que é o coordenador da área técnica. Eu vou falar em pé que eu prefiro, eu fico mais à vontade. Bom, eu fiquei pensando o que trazer para vocês. E como esse é um ano que a gente está construindo a política, né, tem esse marco zero na política, que é a construção da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, eu pensei em trazer para vocês um pouco de como é que ela foi pensada e construída, né, ao longo de maio até agora, outubro desse ano. Antes de tudo, eu queria colocar uma coisa para vocês que é muito importante. O Estado brasileiro tem uma dívida com políticas públicas voltadas para os homens de pelo menos 25 a 30 anos. É super interessante, eu fico super gratificado de ver a Lidiane apresentando a construção da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e ver quantas coisas já aconteceram ao longo desse processo todo. Né? É super bonito ver o quanto que a política caminhou, o quanto que ela já está aí, o quanto ela é uma realidade. Né? A gente, na verdade, está correndo atrás de um prejuízo. Né? Estamos assim, na verdade, essa política ela foi construída de uma maneira muito prematura. Ela foi construída em 4 meses de intenso trabalho, né? E ela foi feita assim dentro da gestão federal. A gente faz as coisas meio às vezes a toque de caixa mesmo. Tem uma coisa que tem que ser feita e é uma necessidade política e se virem. Né? E assim fizemos. E dentro do tempo que tivemos, buscamos construir um documento que tivesse alguma eficácia, alguma efetividade, que trouxesse dados importantes e contundentes para a gente estar analisando e avaliando a saúde da população masculina no país. Né? Então, a partir do dia 17, essa política foi instalada a área técnica pelo Temporão e pelo Lula, como uma das 22 metas que o ministro assumiu quando na sua posse em 2007. Eu vou buscar, são muitas informações, eu vou buscar, de algum modo, ser breve e, ao mesmo tempo, preciso, para que vocês possam ter o geralzão da política. Tá? As justificativas são várias. Primeiro, que a elaboração de uma proposta de política nacional de ação integral é uma resposta à observação prática de que alguns agravos da saúde do homem são verdadeiros problemas de saúde pública. Né? Os indicadores todos assinalam que os coeficientes de mortalidade masculina são maiores em relação aos coeficientes de mortalidade femininas ao longo de todas as idades do ciclo de vida. A população masculina apresenta altos índices de maior mortalidade. As mortes causadas por agressão somam atualmente 120 mil óbitos, representam a segunda maior causa de morte no país. O sexo masculino é responsável por cerca de 80% desses óbitos. Né? A necessidade de organizar uma rede de atenção à saúde que garanta uma linha de cuidados integrais é fundamental para trabalhar nessa redução da maior mortalidade masculina. Precisamos demais estar trabalhando. O Ministério da Saúde tem uma política de promoção à saúde à saúde, e a gente está muito linkada nessa política para apoiar ações de atividade de promoção de saúde para facilitar o acesso aos serviços de saúde por parte dessa população, que é um grande desafio. Eu fiquei até, quando o Jorge fez esse convite a Ricardo, e eu vi o título, eu até achei engraçado, porque eu fiquei pensando assim, né? Gestão pública, tensões e desafios. Nós só temos tensões e desafios nessa área. É redundante, assim, pensar em saúde do homem é desafio, é só desafio, né? Bom, a gente tem que trabalhar para qualificar os profissionais de saúde para atendimento específico da população masculina, vou falar um pouco mais para frente, formular consensos técnicos científicos, que é uma coisa que falta muito na nossa área, né, para orientar as ações programáticas e estratégicas. Nós realmente precisamos de muita orientação. A necessidade de estabelecer as parcerias com sociedades científicas, universidades, sociedade civil organizada. Aqui nós temos alguns parceiros, o Romeu Gomes, a Márcia Couto, né, o próprio Promundo, né, o próprio Papai, são parceiros importantes nessa construção para que a gente possa desenvolver ações de saúde para a população masculina. E, principalmente, o basicão, que é a ausência de políticas públicas voltadas para essa população-alvo. Essa justificativa, por si só, já diria tudo. As metas e prioridades para esse ano. O que a gente fez esse ano? A gente fez a construção do documento preliminar da Política Nacional através de seminários com... Qual foi a metodologia? Eu vou falar um pouco mais para frente. Mas com sociedades científicas, acadêmicas, civil organizada, diretamente ligadas às áreas de maior mortalidade masculina. Agora, a gente está no momento de aprovar o documento da política nos diferentes órgãos colegiados. Nesse exato momento, a gente construiu o documento, foi para a consulta pública, ficamos 20 dias em consulta pública, escolhemos mais de 100 contribuições, algumas muito pertinentes da Abrasco, do próprio Romeu, que foram incluídas no documento. Depois vai ser interessante que vocês leiam o documento final. E agora nós entramos no CNS, que é o Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional pediu um mês para levar a política para todos
as suas representações, sindicatos, empresas, né, todas as representações do Conselho Nacional de Saúde estão sendo, nesse momento, notificadas e estão tecendo comentários sobre o documento que estão com eles. E agora, em novembro, no dia 12 e 13 de novembro, vão ter um debate dentro do CNS, de 2, 3 horas, para ver se a política sai de lá aprovada. Só após essa política ser aprovada no CNS, ela pode entrar na Câmara Técnica da CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite, que é de âmbito federal, estadual e municipal, para então entrar na Comissão Tripartite propriamente dita e ser aprovada. Esperamos poder fechar essa política, né, com a aprovação dela até dezembro desse ano, ela está instituída, né? E, bom, uma outra meta é articular a política nacional de atenção integral à saúde do homem de maneira integral e integrada em mais políticas públicas e sociais dos diferentes setores. Inter e intersetorialidade. Esse é um grande desafio, que não é 2008, 2009, é para séculos isso, né? Integrar com as outras áreas técnicas dentro do Ministério, integrar com todos os outros ministérios e, né, com todas as instituições. É um grande tecido que vamos começar a fazer daqui para frente. As metas e prioridades para 2009 é desenvolver e aprovar o plano de ação, que a gente vai começar a desenvolver agora. Vamos chamar de novo todos os parceiros, né, que tiveram conosco nessa construção. Foram mais ou menos 250 especialistas e pessoas envolvidas com sociedade civil, com digestores, com acadêmicos, durante essa construção. E, a partir disso, a gente vai ter que prestar cooperação técnica e assessoria a estados, municípios e Distrito Federal para implantar a política, né, em cada um desses lugares. Vamos ter que estar, não tem jeito, a gente tem que estar ligado no norte. O norte do Ministério da Saúde é o Mais Saúde. O Mais Saúde é a cartilha, o dever de casa. A gente tem que estar sempre usando ele como documento base. De longe, a política não se baseia no que está no Mais Saúde, de forma alguma. Ela é muito mais ampla do que o Mais Saúde, mas ela tem que estar focada nas ações que estão estipuladas ali, né? Infelizmente, esse ano não conseguimos realizar, mas ano que vem a gente vai realizar, se tudo der certo, um seminário de âmbito nacional sobre masculinidades e equidade de gênero, que eu espero que seja um seminário fundante da perspectiva de gênero dentro da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Isso é necessário. Esse ano ficou muito apertado por causa dos prazos todos, de eleição, enfim, de vários eventos dentro do departamento, mas ano que vem esse evento ele precisa acontecer com representatividade e com apoio de todos os envolvidos, porque eu acho que daí a gente vai, de fato, estar tecendo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem no âmbito mais amplo, e alguma coisa que realmente vai poder repercutir ao longo das décadas. Então, eu vejo isso como um marco fundante. Não vai ser o único, mas eu vejo como um marco fundante. E esperamos lançar a Semana de Promoção à Atenção à Saúde do Homem, que deveria ter sido lançada em agosto desse ano, porque era quando Lula queria lançar a política formalmente, no Dia dos Pais, mas não foi possível, porque a política não teve como entrar no Conselho Nacional até essa data. Eu queria trazer para vocês um pouquinho do que a gente está falando, né? Que política é essa, para que ela serve, de que população é essa? Dados socioeconômicos da população masculina. Passa, por favor. Esses são dados do IBGE, já estão um pouquinho mais atualizados, gente. Se eu já não me engano, são mais ou menos 187 milhões de pessoas atualmente. A população masculina no país corresponde a 91.946.000. São 49,2% de homens e 93.500.000 de mulheres. As mulheres tem uma pequena diferença, porque é uma maioria, né? A população-alvo, dentro da metodologia que a gente escolheu, foi a população entre os 25 a 59 anos. Por quê? Porque dentro do Ministério nós temos áreas técnicas, né? Dos 10 aos 24 anos, já é a saúde do adolescente. Dos 59 em diante, já é a saúde do idoso. A gente fez um recorte simplesmente para poder fazer levantamentos em relação aos homens nas questões de maior mortalidade. Isso não quer dizer que os idosos não estejam incluídos, nem os adolescentes não estejam incluídos. Os adolescentes estão incluídos nessa política também. Não tem como não fazer interface com a saúde do adolescente, direta mesmo. Inclusive, é uma orientação do nosso diretor do departamento que a gente trabalhe com os adolescentes também. Mas, enfim, para levantamentos estatísticos foi feito dessa maneira. Isso corresponde a 41,3% da população masculina, né, esses 37 milhões de pessoas. O próximo, por favor. Isso, para vocês terem uma ideia da relevância disso, eu trouxe para vocês um pouquinho o que representa esse total da população masculina brasileira nessa faixa etária, comparado com a total da população dos diferentes países da América do Sul. O único país que tem população maior em homens e mulheres do que a nossa, de homens, é a Colômbia.
né? Nós somos uma Argentina, a população masculina do Brasil é uma Argentina, nós somos quase 6, 8 vezes o Uruguai, né? 2 vezes o Chile, mais de 2 vezes. Então, assim, é uma população enorme. Isso porque nós estamos falando dessa faixa etária. Se a gente incluir os adolescentes, nós estamos falando de mais 30 milhões de pessoas. Nós estamos falando de uma população de em torno de 67 a 70 milhões de pessoas. É muita gente. Próximo, por favor. Percentual da população masculina no Brasil por faixa etária. E vocês veem, né, os adolescentes são 30,9% e adulto jovem, e o nosso 25 a 59 anos. Próximo, por favor. Isso é importante, pensando nisso como força econômica produtiva, porque a gente está falando que são de homens que são produtivos dentro do país, né? É a força ativa de trabalho. Isso é muito importante ser colocado para ressaltar a importância dessa classe. A saúde dessa população precisa estar boa para que o país caminhe. E isso é importante a gente frisar, que tem um apelo, porque para a gente conseguir financiamento para essa política e conseguir que as pessoas adiram, né, a nossa proposta, elas precisam saber que economicamente é importante para o país que essa população esteja sendo assistida, que tem uma atenção integral a ela. Próximo, por favor. Aspectos epidemiológicos, mortalidade. Aqui para vocês só terem uma visãozinha geral de como é que são os óbitos segundo idade, sexo e idade no ciclo de vida. Do 0 até os 80 anos, até os 79 anos, morrem mais homens do que mulheres em todas as faixas etárias, né? Começa a ter uma diferença significativa aqui dos 15 aos 29. Aqui morre já, são dados de 2005, do Sistema de Vigilância em Saúde do Ministério. Aqui morre mais ou menos 400%, dos 15 aos 29 anos, morre mais ou menos 400% a mais de homem do que mulheres, né? Dos 30 aos 39, mais ou menos 250% é a diferença. Né? Dos 40 aos 59 é quase 200%. As mulheres só começam a morrer mais a partir dos 80 anos de idade, né? Que é quando não tem mais jeito, alguma hora tem que fazer a passagem, né? Acabou os homens, não tem mais jeito. Então, assim, é uma realidade super forte essa, porque se vocês pensarem, eu fiquei pensando nisso quando eu tive acesso a esses dados. A gente ouve falar muito mais de viúva do que de viúvo, né? Sempre foi assim, é da linguagem, né, cotidiana, a gente ouve falar, não sei como é que é para vocês, mas eu estou sempre muito mais acostumado a falar, fulano ficou viúva, fulano está sozinho, e não é à toa, né, porque os homens, geralmente, eles sempre vão mais cedo, né, as mulheres, elas, de alguma maneira, elas têm que se preparar para estar caminhando sozinhas, quando casadas, claro, né, numa fase da vida delas. Bom, qual foi a metodologia que a gente usou, gente, para a gente conseguir criar um cenário, né, qual foi a estratégia? A gente pegou várias sociedades médicas científicas que estavam ligadas às maiores causas de mortalidade no Brasil. No caso, era a psiquiatria, ligada às doenças mentais, a urologia, a cardiologia, a gastroenterologia, a pneumologia. Universidades, ONGs, CONAS e CONASENS, que são os conselhos, né, nacionais estaduais e municipais de saúde, para estar reunindo em 5 grandes eventos, onde a gente reuniu essas 250 especialistas, e, enfim, pessoas de ONGs e gestores, para a gente poder estar tratando disso. A gente queria o quê? Quais eram os objetivos esperados? Tratar de maior mortalidade e saber por que os homens não vão aos serviços de saúde com a frequência desejada. Essa era a pergunta que ecoava. Para todos os grupos isso foi perguntado, por que os homens não vão ao serviço de saúde com a frequência desejada? Essa era a grande questão. E dentro disso a gente queria saber indicadores, fatores de risco, linhas de ação e estratégias de enfrentamento, né? Essas eram as perguntas que foram feitas para todos eles. Próximo, por favor. Bom, aqui são os óbitos, para vocês verem como é que são os óbitos proporcionais masculinos nessas grandes áreas, né? Você vê as causas externas em verde, né? Assim, dos 25 até os 39 anos, assim, é uma curva enorme, né? Boa parte dos homicídios acontece, né? Das mortes acontece ali. Os homicídios são uma grande causa, mas acontece ali com as causas externas. A gente tem uma linha crescente das doenças do aparelho circulatório e também das neoplasias, que tem uma curva ascendente, né? As doenças do aparelho digestivo e do respiratório, elas são mais ou menos constantes ao longo dos ciclos de vida, né? Próximo. Os óbitos proporcionais. Aqui vocês dão uma olhada, as causas externas, em 2005 isso, 30% causas externas, 20% doenças do aparelho circulatório, né? Infarto, coronariopatias, né? Hipertensão, AVCs, tudo entra aí. As neoplasias também, 12%. As neoplasias que estão mais matando no país atualmente são câncer de brônquios e pulmão e próstata, né?
Próstata porque tem uma incidência muito grande. Próstata não tem uma mortalidade muito grande, mas tem uma incidência muito grande de casos. Eu queria trazer um pouquinho das causas externas, que eu acho que a gente trabalha mais com que a gente lida aqui também nesse seminário. Agressões, os óbitos em 2005 por agressões, quase 50%, suicídio e acidentes de transporte, mais ou menos 27%. Próximo. Aqui vocês têm uma ideia, só para vocês verem como é que a coisa está acontecendo. Proporção de óbitos masculinos por tipos de causas externas. Aí você vê acidente de transporte, é uma curva crescente nas faixas etárias. Se mantém, é incrível. Com 55, 59 anos, os homens estão morrendo ainda de acidente de transporte. Agora deve estar mudando os índices, né? Esperamos que essa lei seca se perpetue e que realmente baixem esses índices estatísticos alarmantes. As agressões elas vão baixando ao longo do ciclo de vida, né? Os suicídios vão aumentando e os outros são os outros. Próximo. Os outros são todos os outros, Mariana. Afogamento, queda, tudo. Acidente de trabalho, tudo. Envenenamento, picada de cobra, tudo. Tudo que tiver. Raio. Você sabe que tem mais de 10 mil pessoas que morrem por ano de raio no Brasil, né? É uma coisa louca. Não sei se vocês sabem desse dado. Tome cuidado. Próxima, por favor. Próxima. Bom, dentro do sistema, o que a gente pensa, gente? Dentro do Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde atualmente está atendendo 101 milhões de pessoas. Está com cobertura de 90% dos municípios no país. Né? É uma coisa impressionante. Mesmo com todas as contradições, o SUS é uma coisa de se tirar o chapéu. Bom, em 2000, a gente teve quase 1 milhão e 700 de pessoas, 1 milhão e 700 de homens atendidos. Em 2007, 1 milhão e 760. A diferença é pequena, 80 mil. A variação também foi pequena. Causas externas foi perto, as estatísticas, os tumores só dobrou, o que é uma coisa significativa. Mas, em termos de valor para o Estado, isso foi muito forte. Por favor, próxima. Aqui, nós tivemos 121 milhões em gasto em 2000 e 240 em 2007, quase 100%. De diferença. Né? Isso é muito importante, esse dado para a gente, porque isso está dizendo o quê? Está dizendo que os homens estão saindo muito caros, porque eles chegam geralmente no serviço de saúde através da atenção especializada. Como eles não fazem trabalho de promoção e prevenção, eles já chegam onerando o sistema. Oi? E essa variação é absurda. Então, assim, muito gasto está sendo jogado fora, literalmente, no país. Esses dados são muito importantes para a gente puxar para as questões de promoção e prevenção. Muito importantes. A gente precisa usar esses dados para justificar a inserção da política na promoção. Por que, em geral, os homens não demandam serviço de saúde? Bom, conversando com todos eles, Benedito aqui ajudou demais, sistematizando parte desse documento também. Ficou claro que o que impede ou dificulta a procura dos homens por serviços públicos de saúde são os estereótipos de gênero, enraizados há séculos em nossa cultura, que potencializam práticas baseadas em crenças e valores típicos do que é ser homem. A ideia de que ser homem é ser forte, de que a doença é sinal de fragilidade, gera uma compreensão de que os serviços de saúde são exclusivamente para os supostos mais fracos, mulheres, crianças e idosos. Consequentemente, os homens não consideram o serviço de saúde como espaços masculinos e os serviços de saúde não consideram os homens como sujeito de cuidado. Grande desafio da política. Grande desafio trabalhar com os serviços de saúde, com os profissionais de saúde e com os serviços para ter atendimento à população masculina. Próximo. A partir dessa matriz subjetiva e cultural, institucional, foram identificadas algumas barreiras práticas. Os homens têm dificuldade de reconhecer suas necessidades, os serviços não estão preparados a responder de forma adequada às demandas e às necessidades dos homens. As estratégias de comunicação, tanto em campanhas como nas visitas domiciliares nos espaços de atenção básica em saúde, privilegiam a mulher e a criança. Profissionais da atenção básica são prioritariamente mulheres, o que cria barreiras para os homens reconhecerem aquele como espaço para suas demandas. Isso é uma questão que a gente vai ter que trabalhar fortemente. Muitas vezes o papel do provedor dificulta os homens a dedicar tempo à sua saúde. Do ponto de vista estrutural, essas barreiras são potencializadas quando a gente observa o baixo nível de renda da população brasileira, de um modo geral, e de escolaridade, especialmente da população masculina no Brasil, que impede o pleno exercício da cidadania. O homem sequer é um sujeito de direito aqui, né? Porque ele tem direito, mas ele não tem consciência ainda dos direitos dele, né? Ele não tem uma identidade construída, ele não sabe, de fato, ainda lutar pelos seus direitos, não sabe por onde passa o bonde. Assim, essa
que é a opinião coletiva, né? A precariedade de serviços públicos de saúde e educação que impede uma atenção de qualidade. Considerando as reflexões sobre os aspectos acima mencionados, considerando que a atenção básica deve ser o centro de atuação da área técnica da saúde do homem. A atenção básica é onde os homens têm que chegar e ser atendidos mesmo. A gente tem que trabalhar forte com a atenção básica. Isso é meio um senso comum, né, dentro do Ministério da Saúde. A gente precisa criar estratégias para sensibilizar e atrair os homens, a partir de um lado de ações ampliadas, em diferentes espaços da comunidade os homens estão, estádios, quartéis, enfim. E, por outro lado, a reconfiguração de estruturas e práticas da estratégia de saúde da família, nosso grande desafio. Com especial foco na sensibilização e capacitação da equipe de saúde. A gente vai trabalhar isso mais aqui quando a gente estiver falando dos desafios. Definir estratégias contextualizadas com base no reconhecimento da diversidade da população masculina, considerando idade, condição socioeconômica, local de moradia, diferenças regionais de raça e etnia, deficiência físico-mental, orientação sexual, identidade de gêneros, entre outras. Né? A política LGBT está vindo com força aí, ela está entrando na nossa política, estamos fazendo interface, a gente tem um desafio grande de trabalhar com a diversidade sexual. Desenvolver campanhas sobre a importância dos homens cuidarem da saúde, tendo como público-alvo tanto os homens como mulheres e profissionais de saúde. A gente precisa incluir os homens como sujeitos nos programas de saúde e direitos sexuais e reprodutivos, especialmente no que se refere às ações de contracepção, pré-natal e puericultura. A gente precisa promover a articulação entre os diferentes níveis de atenção e saúde, especialmente entre a emergência e a atenção básica, para que os homens possam receber, além do atendimento humanizado em pronto-socorros, a garantia de continuidade da assistência, a partir da concepção de redes de cuidado. A gente tem que aproveitar que o cara chega na emergência, a gente tem que cooptar esse homem para ele entrar no serviço através da emergência, porque ele chega na emergência, é um pedido de ajuda que ele está fazendo. Né? É uma chance, uma oportunidade que a gente tem de conseguir, de fato, sensibilizá-lo. Precisamos desenvolver estratégias de educação e saúde que contemple o tema gênero e saúde masculina junto a estudantes universitários em curso de saúde, profissionais de saúde, a partir da educação continuada, do telesaúde, enfim, dos programas do Ministério, e estudantes de ensino fundamental e médio. Próxima. Bom, é o último. Estratégia de enfrentamento socioculturais. A gente vai precisar trabalhar muito forte a reconstrução do conceito de masculinidade. Esse é um trabalho longo e que a gente vai precisar, de fato, investir muita energia aí. O papel de cuidar e o autocuidado. Isso como dentro da ideia da educação sistemática. E a gente vai para aspectos socioculturais. Dentro dos aspectos institucionais, a gente vai ter que trabalhar a adequação dos serviços, os horários de funcionamento desses serviços, a dificuldade de acesso à consulta, a gente vai ter que facilitar esse acesso. O homem demora, às vezes, muito para ser atendido, a gente tem que tornar esse atendimento mais ágil. E o exame, o atendente tem que estar devidamente capacitado. Precisamos trazer a população masculina para estar atendendo homens. Precisamos criar essa empatia. Nada contra mulheres têm que estar junto também, mas ele tem que ter a opção de ser atendido por homens, se sentir mais à vontade. Vou parar por aqui, depois a gente continua. Boa noite à nossa mesa. Quero agradecer o convite. Realmente é uma oportunidade, mais de ouvir do que de falar, né? E queria começar a minha fala com uma provocação, mas no sentido muito positivo da provocação, apesar de ser dura. Mas eu acho que aqui é um ambiente que se pode falar disso com muita clareza, né? Pelo que nós vimos e nós sabemos, pelo que nós vimos e do que eu sei sobre a saúde das mulheres, os homens não conseguiram fazer políticas públicas nem para as mulheres nem para os homens. Ou seja, não existem políticas públicas nesse país na área da saúde, porque o que foi dito aqui fica muito claro isso, né? Nós temos, como é que se diz, uma situação privilegiada no momento, por ter partido antes na exigência do nosso direito à saúde. Mas isso não significa, em absoluto, que esse direito esteja garantido, muito menos que todas as mulheres sabem exigir esses direitos. Tá certo? Eu acho que esse é um ponto que é preciso a gente tomar bem em consideração para que a gente possa trabalhar essa ideia, né, de uma política pública dirigida à saúde dos homens, uma política pública dirigida à saúde das mulheres. E eu não quero nem me alongar sobre isso, mas a provocação que fizeram foi grande e eu estou com dificuldade de ficar calada e fazer a minha parte. Mas eu acho que a gente teria muito
a debater, não é, sobre essa questão, que eu acho que já foi debatida nesse seminário, mas sobre a questão da masculinidade e a vida e o cuidado, sem dúvida nenhuma, que você termina a sua apresentação com isso, porque nós vivemos numa sociedade, Pernambuco é ímpar, né? Não estou dizendo que ele é único, mas ele tem uma peculiaridade de morte na juventude, onde homens se morrem e matam as mulheres. E é uma causa grande de suas mortes, né? Uma visão de masculinidade que eu acho que toda a degeneração do patriarcado vai levar justamente a isso, as mulheres construírem nesse processo uma trajetória de luta por direito, uma trajetória de democratização de relações afetivas e sexuais, uma trajetória de autonomia, uma trajetória de transformação dessa sociedade pela via democrática e não pela via da revolução e da guerra. Eu acho que essa é uma diferença que a gente precisa discutir, mas, senão, não vou falar da minha parte. Mas eu acho que a gente tem muito que discutir nisso, porque existem questões fundamentais da saúde do homem que não é uma coisa levada como importância, né? Como políticas em outras áreas, como na área prisional, certo? Que teria que ter uma política, sim, voltada para isso, para os homens, muito claramente, como trabalhar isso, e que não existem essas políticas. Então, olha, para que a gente chegasse a uma proposta dessa dentro da Secretaria de Saúde, a gente passou 200 anos brigando. Os homens mal começaram a brigar por isso, estão aqui já, você, bonitinho, podendo apresentar isso com tranquilidade. Não, eu sem nenhuma, é bonito mesmo. Então, sem nenhuma... mas eu soltei essa pilhéria de propósito, né? Porque é assim que nos tratam. Né? Fulana é a musa da Constituinte, é a não sei o que lá. Então, eu fiz uma pilhéria, de novo, provocativa. Não quero lhe ofender em nada, nem quero que você seja tratado assim. Mas eu acho que isso é tudo muito importante. Agora, chegando aqui para o Estado de Pernambuco, para a minha questão, não é, ou para o lugar que eu ocupo hoje, é preciso um pouco saber do lugar que eu venho. Eu sou uma militante feminista de mais de 30 anos de militância. Então, militei no Chile, militei na Alemanha, militei aqui, comecei a militar, tinha 13 anos de idade, brigando pelo amor livre dentro do colégio e pelo direito ao divórcio. Fui expulsa, e aí fui expulsa da faculdade, de país, não sei o quê. Terminei chegando no governo, estou muito bem sentada nele hoje. Entendeu? Então, espero que agora eu não seja expulsa, mas eu já fui muito expulsa. Então, chegando nesse lugar, e eu quero dizer que esse lugar que eu estou, 30 anos de militância, contra 2 anos de implantação de uma secretaria de políticas para as mulheres. A minha secretaria, se assim posso dizer, porque eu fico brincando comigo mesmo. Então, a Secretaria de Mulheres, ela tem uma definição muito forte, ela é voltada para as propostas do movimento feminista com relação ao empoderamento das mulheres. Ela é firmemente calcada nisso. E ninguém poderia me chamar sem saber disso aqui em Pernambuco, porque eu não sou secretária no Rio de Janeiro, que o pessoal não me conhece, mas eu sou daqui. Então, há 20 anos que todo mundo me ouve falar isso em todos os lugares. Então, ela é completamente calcada no que as feministas, né, sempre falaram. Né, sempre propuseram. Pernambuco, no campo do movimento feminista, ele é muito frutífero em propostas de políticas públicas, em possibilidades de controle social. Ele não é ainda um movimento que controle com tanta possibilidade, essas políticas públicas, inclusive porque, como já concordamos, não tinha política pública nem para mulher nem para homem. Então, é difícil controlar o que não há. Não é? Mas ele é muito frutífero na proposta. Mas quem faz política pública, por mais democrático que deve ser, é o Estado. No nível municipal, no nível estadual e no nível federal. É ele que faz e que tem que fazer. E que,
na nossa democratização, as organizações não governamentais assumiram esse lugar pela ausência total, né? E agora estão sofrendo com uma presença mais ou menos, né? Porque não é uma presença que satisfaça absolutamente. Então, nós, da Secretaria da Mulher, ao decidirmos qual era a nossa política, nós bebemos completamente nessa fonte e, naturalmente, o ponto mais candente de demanda desse movimento e do movimento de mulheres como um todo é a violência. É erradicar a violência e, muito explicitamente, a violência doméstica e sexista, né? Ela ainda tem que avançar um pouquinho para dizer toda a violência contra a mulher, mas ainda não diz isso. Então, era ponto fundamental resolver. Inclusive, quando nós entendemos que a violência doméstica o ápice, o ponto mais alto da condição de opressão, de discriminação da mulher na sociedade. Se a gente não tivesse a violência contra a mulher, a gente não teria também essa diferença de emprego, a gente também não teria uma série de coisas. Então, isso aí é um ponto fundamental, né? E aí, privilegiamos, na nossa proposta, completamente a criação de uma Secretaria Executiva de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e o nosso primeiro trabalho de fôlego, de estar público, foi a construção do Plano Estadual para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. O que é que tem nesse plano? Muito rapidamente, nós colocamos as 5 dimensões que o Estado teria que trabalhar, que seria a dimensão da prevenção, a dimensão da proteção, a dimensão da punição, a dimensão da assistência e a dimensão de geração de conhecimento e informação sobre esse tema. Então, aí, mais ou menos, está. E aí, na prevenção, vem todas as campanhas, a necessidade de trabalhar nas escolas, né? Vem toda essa parte. No campo da punição, está todo voltado para fazer todas essas relações intrapoderes, tá certo? Eu tenho que negociar com o judiciário, eu tenho que negociar com a prefeitura, eu tenho que negociar com a Assembleia Legislativa. Assim, qualquer pessoa, não é esse egóico, qualquer pessoa, entendeu? Então, ela tem que negociar com todos esses elementos para que funcione essa punição. A proteção tem todas as casas-abrigo, casa-apoio, centro de referência, a assistência, o encaminhamento dessa mulher que chega no serviço de saúde, ou chega nessa delegacia, ou chega onde foi estrupiada, e que precisa não só dessa assistência da saúde, mas também de recompor a sua vida em termos profissionais e ter emprego, ou não ter emprego por um tempo, ter uma bolsa, ou ir para outro estado. Então, é uma série de coisas. Então, e, por fim, a geração de conhecimentos e de dados, de informações, que são todos muito falhos no Brasil todo, e Pernambuco não tem sequer dados suficientes para construir uma política pública realmente que vá universalizar alguns pontos fundamentais. Bem, essa é uma política sagrada, né? E a Lei Maria da Penha cai como uma luva para qualquer gestor e gestora pública para isso. Porque ela pode ter erros, ela pode não ser suficiente para o que se quer, agora ela tem, na mão de qualquer pessoa que entenda essa questão da violência contra a mulher como uma relação de poder, ela é um instrumento com o qual eu posso me apresentar na frente do juiz, posso me apresentar na frente do promotor, posso me apresentar na frente da defensora ou do defensor público, posso me apresentar na frente do governador, do secretário de saúde, de educação, do que eu quiser. E antes não se tinha isso. Então, eu acho que tem que ser muito claro para as mulheres
e para os homens aliados ao feminismo, que essa questão é fundamental, que isso, no momento, é importantíssimo e que é preciso que a lei seja aplicada 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, para que a gente venha querer derrubá-la. Certo? Ela cumpre com o papel do estágio atual da arte em termos de enfrentamento à violência contra a mulher. E é preciso que todos nós e todas nós tenhamos carinho pela compreensão disso. Eu não estou dizendo nem pela lei, nós precisamos ter carinho por essa compreensão. Senão o esforço que as mulheres fizeram monstruoso até hoje não se efetiva. Eu escrevi um artigo sobre a Eloá hoje, essa menina, pegando no pé de várias histórias que acontecem, não é? Que é uma polícia que não desmoraliza o masculino patriarcal, não foi o que aconteceu? E mil outras coisas. Então, que é preciso a gente pensar. Então, essa é uma parte. Qual é a outra ponto nosso? Entendendo, mais uma vez, a relação entre homens e mulheres dentro da matriz patriarcal como uma relação de poder, o fortalecimento sociopolítico das mulheres. As mulheres têm que se fortalecer socialmente, politicamente e culturalmente. E aí eu convoco mais uma vez os aliados das mulheres feministas, e vocês estão aqui, para trabalhar nisso. Esse fortalecimento sociopolítico passa por que ações nossas? Passa por criar coordenadorias e secretarias de mulheres. Exigir que não seja coordenadoria dependente de um secretário ou de uma secretária que não tem nada a ver com a questão. Então, preciso disso dos municípios, porque a saúde primária, básica, ela funciona dentro do município. Ela não funciona aqui do Estado, não. E eu preciso que tenha lá. Então, é preciso isso e é preciso, então, esse processo de empoderamento. E tivemos sucesso. Quando assumimos há 2 anos atrás, eram 4 organismos de políticas para mulheres em Pernambuco. 184 municípios, mais Fernando Noronha, que é o paraíso nosso. Né? Mas, e hoje são 24. E essa política deu tanto resultado que, depois dessas eleições, prefeitos e prefeitas estão chegando. Todo dia eu tenho uma visita de prefeito. Me sinto ilustre, porque os 2 anos eles não me visitaram, mas agora está tudo me visitando. Então, estou contente para que a gente formule essas políticas. Não é? Então, precisava fazer isso. E nós fizemos. Né? E o governador Eduardo Campos foi muito claro na sua posição de dizer, ok, vamos aí. Então, fomos. Tem todo um fortalecimento no campo também de outras, de fóruns, né, construção de comissões internas dentro da secretaria. Então, a secretaria tem uma comissão da mulher negra, tem uma comissão da mulher rural, onde estão aí os movimentos sociais diretamente, mensalmente, dialogando conosco. Tá certo? E essas comissões, elas balizam e nos ajudam ao que veio da conferência, ao que vem do plano nacional e do estadual, a dizer, não, corrige aqui, não é por aqui, vamos por ali. Agora, dá trabalho. Fazer política para discriminado dá trabalho. É corpo a corpo, é todo dia. Então, isso. Depois criamos... temos uma área que é de interiorização das ações. Essa área de interiorização das ações ela está totalmente voltada para as mulheres rurais. Só que nós fizemos um corte, o que é rural para nós. Todos os municípios abaixo de 50 mil habitantes são rurais para nós. Tá certo? Então, e aqueles municípios que têm mais de 50 mil habitantes, a gente pega a parcela do que é rural e soma com tudo isso e vai. E essa política, ela avança. Nós começamos no chapéu de palha, certo? Agora vamos para uma política junto com o Fundep, o Pró-Rural, o Promata e... qual é a outra? Nara também, não me lembro mais. Mas eu quero dizer que é uma política que avança. E essa eu queria 1 minuto para... falar, porque eu acho que é interessante para vocês.
como foi que ela começou a ser executada na prática e, ao mesmo tempo, construir uma perspectiva. Ora, se não tem nada, você não pode só criar. Você tem que um pouco vivenciar para criar. Tá certo? Então, o chapéu de palha foi a nossa possibilidade de fazer alguma coisa. O governador, quando foi reeditar o chapéu de palha, me chamou, e foi a primeira pessoa que ele chamou dos secretários todos, e secretária que sou eu, para conversar. E disse: Cristina, o que é que você quer fazer para as mulheres no chapéu de palha? Eu disse: quero fazer uma formação para mulheres adultas. Mas o que significa isso? Eu disse que eu não quero nada de falar de alfabetização aqui. Quero nem ouvir falar dessa palavra de alfabetizar a mulher. As mulheres alfabetizadas ou não são mulheres adultas que têm necessidades de todos os tipos, e não é porque não são alfabetizadas que elas não têm necessidades imediatas de outro tipo que seja aquele. E aí criamos o curso de capacitação de políticas públicas para as mulheres rurais. Foi um grande sucesso entre as mulheres rurais, elas se sentiram completamente adultas, e nesse trabalho aí, vamos para a psicanálise, porque eu dizia, ao ela trabalhar a sua questão atual e poder redimir o que vive hoje, ela é capaz de ir resgatar na infância o que na infância ficou perdido, que era a alfabetização dela. E por opção dela ir lá, e não mais naquele sentimento que ela está toda a vida entrando numa coisa para resolver uma coisa que não está resolvida, e o presente indo embora, indo embora. Então, e resultado, as mulheres depois escolheram. Não, agora a gente quer fazer alfabetização. Não, agora a gente quer melhorar a leitura. Não, agora a gente quer ser pedreira. Aí a gente botou curso de pedreira. Não, agora a gente quer fazer mandala. Aí a gente botou mandala. Então, tem essa parte. E, por fim, a área de programas e ações temáticas, que ela se volta para as populações mais carentes. Tudo isso é população carente, mas a gente definiu a população mais carente. Se a gente diz que o Brasil é negro, não é isso? Então, a Comissão das Mulheres Negras é que deve ditar a nossa política para a saúde, para a educação, para a habitação e para trabalho e renda. E aí começamos a construir, aos pouquinhos, essa política. Criamos o Prêmio Nair Teodósio para influenciar, de estudo de gênero, para influenciar as universidades e as escolas. Trouxemos a novidade de dar o prêmio também ao professor e à professora do nível médio. Então, ele quer ganhar o prêmio e ele tem que um pouco orientar as alunas e os alunos. Então, começa o frisson lá. E, realmente, foi bom, porque impactou na Secretaria de Educação, que já quer mandar imprimir vários livros. E os livros que a gente fez também para o chapéu de palha, que é Mulheres Semeando Cidadania, a Secretaria de Educação também já vai adotar, e eu já terminei, porque meu tempo acabou. Agora, eu tinha muita coisa ainda para falar dessa política. Um abraço para vocês. Bem, primeiramente, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, compartilhando com vocês. Esses dias de seminário sempre servem muito para reflexão. É muito bom ver especialistas e pessoas do Brasil todo tendo essa discussão, essa preocupação com um tema tão relevante. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o IDH, né, que a gente sabe dessa distribuição, mas quando a gente vê essa projeção do IDH dos municípios no Brasil como um todo, a gente tem essa chocante imagem, né, do que é a região sul, sudeste e centro-oeste do país e o contraponto do norte e do nordeste, né? Então, os municípios que estão pintadinhos de laranja e vermelho são com um índice de IDH abaixo de 0,68, ou seja, estão em condições muito ruins de desenvolvimento, né, tendo relação expectativa de vida, educação e... Passe adiante mais um, por favor. Educação, expectativa de vida e a renda per capita, né? Pode passar, por favor. E o mesmo reflexo a gente percebe também no estado de Pernambuco. Quando a gente vê essa redistribuição nos municípios, a gente vê uma grande concentração, região metropolitana, né? Bem próximo, litoral, região de Caruaru, região de Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina.
depois a gente vê grandes vazios com índices que são muito, muito, muito abaixo do recomendado, né? Indicadores, os municípios que estão em vermelho com indicador abaixo de 0,58, ou seja, municípios com equivalência ao desenvolvimento das regiões da África, dos países pouco desenvolvidos da África. Pode passar, por favor? E, né, os nossos grandes desafios são perceber que, por exemplo, quando a gente fala em mortalidade infantil, comparando o Rio Grande do Sul, Alagoas, né, e alguns bolsões de pobreza, a gente tem realmente redução, estatisticamente, quando a gente observa o Brasil como um todo, realmente existem grandes avanços, mas em bolsões de pobreza a gente encontra, né, a mortalidade infantil ainda na faixa de 250 para 1.000. Essa realidade se reproduz também, né, se a gente pega uma cidade como Recife, comparando bairros como Casa Forte e regiões da periferia, aqui a gente tem os contrastes também aqui dentro da nossa cidade, dentro dos nossos bairros, né. E, né, indicadores que são bastante preocupantes, quando diarreia, tuberculose e Hansen, né, o Brasil está entre os maiores indicadores ainda do planeta, e a população masculina nessa questão de tuberculose é 2 vezes mais infectada do que a masculina. E, né, a esperança de vida a nascer em 2005 no Brasil estava em torno de 72 anos, levando em consideração uma menina que nasce no Distrito Federal, tem uma expectativa de vida quase de 78 anos, enquanto uma menina que nasce em Alagoas, com uma expectativa em torno de 62 anos. Né? Então, esses contrastes precisam ser levados em consideração quando a gente está pensando na estruturação de uma política. Pode passar. E aqui, na primeira GERES, né, a divisão do Estado em 11 regiões, a primeira GERES ela concentra praticamente 50% de toda a população do Estado. E quando a gente vê os óbitos pelo CID-10, né, entre 2003 e 2005, a gente vê que os homens e as mulheres morrem mais ou menos pelas mesmas causas, né, a principal, as doenças do aparelho circulatório e respiratório. E a única discrepância é no final, quando a gente fala das causas externas, né, que aí o pontilhado são as mulheres e a linha contínua em azul são os homens, que é onde tem a grande discrepância, que a gente já sabe que são exatamente as causas externas. Pode passar, por favor? Né, como já tinha sido colocado anteriormente, as doenças cardiovasculares são as que mais crescem, né, as endócrinas nutricionais também, desde a década de 80. Pode passar, por favor? E, né, o que a gente tem de grande relevância dentro das causas externas exatamente são as agressões, né, interpessoais. Que é realmente o que é de mais relevante. A grande preocupação é que as mortes começam a partir dos 4 anos de idade, né, violência contra a criança, e já é muito presente dos 5 até os 10 anos de idade. Ou seja, é muito, muito preocupante a violência contra a criança, e principalmente contra o adolescente e o adulto jovem. Né. Aí, pode passar? Ou seja, o grande problema de violência tem um reflexo específico e especial aqui para Pernambuco, se a gente levar em consideração que o Brasil é considerado um país violento por ter uma taxa de mortalidade por causas externas de 27 para 100 mil. E a nossa realidade aqui em Pernambuco é em torno de 50 para 100 mil. Mas em alguns bairros, como em Campina do Barreto, por exemplo, que fica na divisa de Olinda com Recife, esse índice chega a 230. Né? Então, nós temos bairros em situação de guerra, literalmente. Né? Então, o Brasil apresenta taxas de 30 a 40 vezes maior do que países da Europa e mesmo da África, como é o caso do Egito. E em 1994, Pernambuco era o 4º estado mais violento do país. Mas, em 94, 10 anos depois, ele passou a ser o primeiro, né, e desde então ele se mantém no topo desse indicador. Uma única redução a gente percebeu do ano passado para esse ano, mas ainda é uma redução bastante tímida. Né? E outro principal problema é que essa questão da violência não se resume especificamente aqui em Recife. Né? Ela se distribui no estado como um todo. E foi feito um ranking no ano passado dos municípios mais violentos do país. E dos 185 municípios pernambucanos, 84 deles estão entre os 10% mais violentos do país. Né? Então, a gente tem uma distribuição no estado, quase que como um todo, da violência. Em 2004 foram registrados 4.173 homicídios, 92% homens, né? E, né, levando em consideração que de forma nenhuma a gente quer fazer nenhum contraponto, né? Na verdade a gente gostaria que não tivesse nem violência nem contra os homens nem contra as mulheres, e com certeza os homens nem querendo vitimizar os homens, né? Na verdade a questão da violência é predominantemente realizada pelos homens, os homens contra os homens e os homens contra as mulheres e contra as crianças e contra os idosos, enfim.
praticamente tudo, né? Na violência do trânsito também os homens são os maiores causadores de acidentes, os maiores causadores de atropelamento, né? Pode passar, por favor. Então, todos esses aspectos que a gente já vem discutindo nesses 2 dias, né, enfaticamente, refletem necessariamente na qualidade de vida, de saúde, de relação dessa pessoa com a sua sociedade, com a sua família, né? Uma questão que algumas apresentações eu não assisti, mas a questão religiosa é uma questão muito séria que a gente precisa levar em consideração, né? Tanto o catolicismo quanto as igrejas evangélicas, neopentecostais, enfim, todas elas têm um cunho machista muito violento, né? E os profissionais de saúde que atuam na rede básica, que atuam lá na ponta, no PSF, que é a principal porta de acesso da população, tem exatamente esse ranço que dificulta bastante, tanto o acesso do homem, quanto trabalhar com questões que são polêmicas para toda a sociedade, né? Pode passar, por favor? Né, o reflexo daquilo que a gente já vem discutindo exatamente quando a gente vê as causas externas, né? Tem esse contraste muito grande das discrepâncias, né, entre os homens e as mulheres. Os homens começam a morrer muito, muito mais cedo. Estudos indicam que, de 94 a 2004, morreram 42 mil pernambucanos. O déficit de homens aqui em Pernambuco é em torno de 100 mil homens em relação às mulheres. Pode passar, por favor? Né? Então, em 2004, morreram 98 homens para cada 100 mil habitantes, contra 6,5 mulheres para cada 100 mil habitantes. Verifica-se uma elevada incidência de mortalidade masculina, na ordem de 15 homens mortos para cada mulher. E, pode passar, por favor? Esse é o retrato que a gente tem do ano de 2004. Né? Esse estudo é feito de 2 em 2 anos e está sendo feito o ranking nacional. Então, esses valores estão sempre atualizados. Aqui a gente tem a região do litoral, né? Região metropolitana e litoral. O único município que escapa desses 10% é São José da Coroa Grande. Né? Aí a gente vem Zona da Mata, Norte e Sul, praticamente toda a região. A região de Caruaru, também uma região bastante violenta. Né? Região de Serra Talhada, e Polígono da Maconha e Petrolina. Né? Então, na verdade, a gente tem a disseminação do problema da violência no Estado como um todo. Pode passar, por favor? E também, algumas apresentações, eu já ouvi essa fala, que realmente confirma a questão da grande mortalidade da população negra, né, nesses índices. Então, em alguns estados, esses indicadores são 700% acima, né, quando a gente compara a população negra com relação à população branca. Em média, são 8 vítimas negras para cada vítima branca. E a expectativa, isso influencia necessariamente, né, na expectativa de vida da população negra, masculina. E Inês Barbosa fez um estudo em 98 que revelou que quase 70%, né, 69,5% das mortes dos homens negros acontece até os 54 anos de idade, enquanto que os brancos essa taxa cai para 45%. Outro grande problema que a gente tem como desafio, né, de estruturação da política estadual é reduzir a questão da notificação da mortalidade. A gente tem indicadores muito complicados e comprometidos quando você coloca na declaração de óbito que a causa mortis foi desconhecida. Isso é bastante comum em todos os estados da federação, mas o estado de Pernambuco está exatamente numa região onde tem essas causas desconhecidas variam entre 50% e 75% das notificações de óbito. Ou seja, a gente tem uma penumbra, uma nuvem aqui que precisa ser muito melhor clareada. Né? Pode passar, por favor? É aquele mesmo, a apresentação anterior, que a gente pega os homicídios como a principal causa. Pode passar. E a mortalidade também por atropelamento. Recife está entre as 7 capitais mais violentas no trânsito, e a taxa de atropelamento e a taxa também de acidentes por motocicleta está crescendo em torno de 8%, sendo que 97% da população motociclista são homens também. Né? Então, e geralmente adultos jovens. Pode passar? Aí o câncer, né, entre a população masculina, a taxa de câncer vem crescendo. Pode passar? E a questão de hipertensão, né? Tanto a hipertensão quanto o diabetes, a gente sabe que a população aqui de Pernambuco é em torno de 95% a 98% dependente do SUS, né? A pouquíssima parcela da população daqui tem planos de saúde, a nossa classe média é muito, muito reduzida. E quando a gente vê com relação ao cadastro, né, que é naquele programa que tem o Hiperdia, a população doente
é maior, em torno de 9 milhões de mulheres e 8 milhões de homens. Só que quando a gente vê o cadastramento do hiperdia, ou seja, das pessoas que fazem realmente o acompanhamento da doença e fazem aquele uso dos medicamentos e do acompanhamento, são em torno de 2 milhões de mulheres e 1 milhão de homens. Mas, na verdade, a gente vê que para 9 milhões de mulheres e 8 milhões de homens, o acesso a esse tratamento é muito reduzido, né? Por isso que se morre tanto das doenças do aparelho circulatório, que são justamente as complicações dessa falta de adesão ao tratamento, né? Pode passar, por favor? Então, a gente fala desse diabetes, exatamente a mesma coisa, o quadro é muito parecido, né? Os números absolutos são menores, mas a gente vê que a desproporção se mantém. Pode passar, por favor? A tuberculose, em torno de 50 milhões de brasileiros, estima-se, né, existe uma estimativa, que 50 milhões de brasileiros ainda são infectados pela tuberculose, e os homens são 2 vezes mais infectados que as mulheres também. Pode passar? Problemas, então, a gente ainda não tem uma política de atenção integral à saúde dos homens no Estado, né, a gente está lutando dentro da Secretaria do Estado para isso. Já estamos na fase final. Assim, a boa notícia é que o organograma da Secretaria do Estado está sendo toda reestruturada e a gente vai ter, né, uma gerência da saúde do homem, que a gente está buscando uma interface tanto com a saúde do idoso, quanto com a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde mental, e crianças e adolescentes vão ficar todas muito próximas, porque a gente tem exatamente a perspectiva de aproximação de todas essas gerências, né, para não ficar mais uma caixinha, né, exclusivamente para tratar de questões do homem, questões de próstata, nem questões relacionadas ao câncer de pênis. A perspectiva é exatamente a gente ter uma discussão dialética ampliada para que a gente realmente tenha enfrentamento dos problemas, dos determinantes, tanto de saúde quanto de mortalidade da população. A fragilidade do sistema de informações, né, como eu já mostrei ali para vocês, a falta de estratégia para a atenção dos homens na perspectiva de integralidade e gênero, a forte tendência na organização dos serviços que desconsidera os homens e suas necessidades nos cuidados com a saúde, e a falta de uma política de formação voltada para trabalhadores da saúde, gestores e usuários, sobre masculinidade, gênero e saúde dos homens. O objetivo geral, né, da nossa gerência, né, que esperamos que seja em breve, desenvolver uma política de atenção integral à saúde dos homens, uma perspectiva de gênero, participação popular, que garanta os princípios do SUS para a melhoria de qualidade de vida e saúde da população no estado de Pernambuco. E fortalecer o sistema de informação, né, criar um banco de dados que seja fidedigno, com vistas ao enfrentamento de agravos e doenças, elaborar estratégia de atenção integral à saúde dos homens, na perspectiva de gênero, considerando suas necessidades e cuidados na organização dos serviços, e desenvolver estratégia para a formação. Pode passar? Está repetido, né? Não está não. Elaborar, integrar e estimular ações intersetoriais e interinstitucionais com o objetivo de enfrentar as principais causas de mortalidades por violências, e desenvolver campanhas para incentivo da ida aos homens aos serviços de forma contínua e permanente, atreladas às ações de promoção em saúde com vistas ao empoderamento dos usuários. Na verdade, os homens precisam de reflexões, né? Não ir pela questão mecânica da necessidade do dia a dia, né, como vaquinha de presépio, mas sim de ter uma opção de se cuidar, cuidar melhor de si, cuidar melhor do seu companheiro, da sua companheira, dos seus familiares, enfim, da sua comunidade, do seu bairro e da sua cidade, né? Bom, porque eu estou nessa gestão desde 2001, né? Então, eu estava pensando assim, a gente ou fica muito elétrica ou esmorece. Eu acho que eu eletrizei. Aí, estou neste pique e realmente a gente passa por muitas tensões. Acho que a maior parte da apresentação que eu vou estar discorrendo para vocês é sobre as tensões. No final, ainda restam mais desafios para que a gente possa implementar a nossa política. Bom, então, na verdade, a gente começa só mostrando um pouco para vocês do nosso perfil, né, de que população é essa que a gente está falando. Hoje o Recife consta, quer dizer, estou com os dados de 2007, com uma população de 1.500.000, né, pessoas, e destas a gente tem 815 mil que são mulheres, o que representa 53,4% da população, né, que é o dado que se coaduna com o dado nacional, a maioria da população
é feminina e a masculina é menor. E dessas, a gente tem 67% em idade, que a gente chama na idade reprodutiva. Ou seja, as mulheres numa idade jovem, numa idade produtiva, e que demandam muito dos serviços de saúde, né? Uma razão de mortalidade materna que a gente teve em 2007 de 37,3, com 8 óbitos maternos ocorridos, que é um dado até razoável, mas o estimado pela Organização Mundial de Saúde é abaixo de 20, né, de 0 a 20, mas esse ano a gente já está com 12 óbitos maternos. E como a taxa de fecundidade vem caindo um pouco, a gente vai ter um acréscimo na nossa razão em 2008. A mortalidade por neoplasia nas mulheres ainda representa a segunda causa de morte. Nelas, a gente tem o câncer de mama ainda em primeiro lugar, o câncer de colo de útero vem em segundo. A gente tem tido uma cobertura de 23% na prevenção do câncer de colo de útero dentro da faixa etária que é preconizada como população-alvo, né, do Programa Nacional, que é de 25 a 59 anos, onde 39% dessas mulheres são as que estão vindo a óbito, né, que estão na faixa de 40 a 59 anos. Próximo. Bom, então, conhecendo um pouco essa rede que a gente tem, como se deu esse processo? Então, em 2001, quando a gente assume essa gestão, não existia a gerência, né, uma caixinha que tratasse da saúde da mulher. Podia existir alguém, uma pessoa, que tratava dos assuntos, mas isso não era incorporado na estrutura de governo. Então, a gente ganha esse espaço, né, de ter essa gerência, ocupando esse papel, e, a partir daí, a gente vai lançar mão de realizar um seminário para que a gente pudesse construir ou pensar que política era essa que a gente iria construir para trabalhar ao longo da gestão, né? Que inicialmente era pensado os primeiros 4 anos. Agora já estamos entrando com mais 12. 4, 8 mais 4. Né? Então, realizamos um seminário onde a gente tinha 3 setores envolvidos: os servidores, os gestores, e as usuárias, as servidoras e a sociedade civil participando da elaboração desse seminário, onde, pautados no PAINSME até então, no Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, a gente foi traçar que ações a gente queria desenvolver para melhorar a qualidade de vida das mulheres no Recife. E aí a gente traça essa política em cima de 3 eixos que a gente centrou, que é a atenção à mulher vítima de violência sexual e doméstica, a atenção à mulher nos direitos sexuais e reprodutivos e a atenção à mulher no pré-natal, no parto, no aborto e no puerpério. Próximo. E para que a gente pudesse executar, né, toda essa ação, essa política municipal, a gente precisava potencializar as nossas ações. Para isso, a gente precisa se integrar, né? Então, promover a integração entre as diretorias, as coordenações de política dentro dos 3 níveis de atenção da gestão, como trabalhar também conjuntamente com as outras estruturas que estão dentro da gestão, mas fora da estrutura da saúde. Então, a gente tem a Coordenadoria da Mulher do Recife e a Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã, como uma das 2 que a gente pode destacar de maior integralidade no campo da saúde, não que a gente não esteja se integrando também com as outras, como educação, desenvolvimento econômico e outras mais, mas a gente tem uma interseção maior com essas 2 secretarias. Estabelecendo também parcerias com a sociedade civil, as universidades e as entidades de classe. Então, a gente tem trabalhado conjuntamente com esses parceiros, porque a gente entende que é dessa forma que a gente consegue dar um salto de maior qualidade e a gente consegue ter uma visão mais ampla, né, para a gente poder atuar melhor e que possa conseguir causar algum impacto também. E também atuando junto com o Conselho Municipal, tanto o Conselho Municipal da Mulher como o Comitê de Mortalidade Materna do Recife, que tem sido um grande aliado e parceiro na nossa gestão. Próximo. Bom, e aí a gente começou a trabalhar em cada uma dessas ações e construindo cada uma delas. Então, a rede de saúde foi organizada para
integrar o Programa Municipal de Assistência Integral às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Sexual, que é o nosso programa chamado Nem com a Flor. É um programa da Prefeitura do Recife, que tem à frente, na sua coordenação, a Coordenadoria da Mulher do Recife, e onde todas as secretarias se integram. E cabe também a nós, na saúde, um papel também importante, né, nesse programa, porque a gente sabe que é onde as mulheres demandam muito, é no campo da saúde, como consequência da violência doméstica e sexual que elas sofrem. Então, a gente passou a estruturar a nossa rede, isso fazendo as parcerias com as nossas ONGs e as universidades através de convênio, para que a gente pudesse capacitar a rede e criar alguns instrumentos de trabalho, como um fluxo de atendimento, criando nossos protocolos, com materiais educativos, materiais também de divulgação. Ali a gente também tem o nosso bloco, que eu acho que muita gente da casa conhece, o bloco Nem com a Flor, que é o nosso bloco para a gente dar uma certa visibilidade, né? Que ele sai durante o período carnavalesco, na quinta-feira da semana pré, e o ano passado, e este ano vai se repetir de novo, vai sair agora no dia 25 de novembro, por conta, né, do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Bom, nos direitos sexuais e reprodutivos, a gente tem trabalhado nessa perspectiva de ampliar para as mulheres tanto o acesso à orientação, acesso à informação, acesso aos insumos, tanto para a concepção como para a contracepção, né? Porque a gente tende a levar tudo para o campo só da contracepção, mas a gente tem que pensar na outra possibilidade, na concepção, mesmo entendendo que hoje no município a gente não tem toda essa dimensão de intervenção. A gente ainda está muito aquém na parte da assistência à infertilidade, mas a gente está buscando como diagnosticar, como melhorar e como encaminhar essas mulheres. E aí tivemos a implantação da contracepção cirúrgica voluntária, dentro da lei, né, do planejamento familiar de 1996, a implantação da contracepção de emergência em toda a rede, para que as mulheres tenham acesso diante de uma relação sexual desprotegida, e a referência também em níveis de hierarquização da rede para a inserção do DIU e o diafragma. Na atenção ao câncer ginecológico, destacando a questão do câncer de colo de útero. Então, a gente tem uma rede hierarquizada, onde a porta de entrada é a atenção básica, para que a gente possa fazer esse rastreamento para o câncer, e hierarquizando de acordo com a complexidade de cada mulher. Então, rastreia com a citologia, colposcopia, biópsia, cirurgia de alta frequência. Então, a gente consegue fazer todo o diagnóstico e tratamento dentro da própria rede municipal, até o carcinoma in situ, através da cirurgia de alta frequência. E aí a gente trabalha com o Siscolo, né, que é o Siscam, o Sistema de Informação no Câncer na Mulher, que é um programa do Ministério que é disponibilizado para estados e municípios, que vai nos orientar a fazer o segmento dessas mulheres que apresentam uma citologia alterada. E aí começamos a engatear na parte do câncer de mama, que, em termos de política pública, é onde a gente tem, se a gente comparar ao câncer de colo, a gente tem um certo retrocesso, a gente ainda não tem muito o que oferecer às mulheres. A gente sabe que o papel é diferente, câncer de colo a gente previne, câncer de mama a gente faz detecção precoce, a gente não tem como prevenir. E precisa de uma tecnologia, muitas vezes, maior, né? E o custo é também mais elevado. E aí a gente saiu implantando em cada distrito sanitário, porque a Secretaria de Saúde do Recife ela está assim dividida, quer dizer, a cidade do Recife está dividida em 6 distritos sanitários, então é assim que a gente cuida do território. E fazendo alusão ali à palavra de ordem, cuida das pessoas pelo território, né? Então, aí implantamos a punção aspirativa com agulha fina, que está instalada no nosso laboratório municipal, que é um instrumento básico, simples, mas que também vai nos ajudar a fazer um diagnóstico mais precoce dessa neoplasia da mulher. As nossas maternidades municipais, a Bandeira Filho e a Barros Lima, realizam hoje pequenos procedimentos cirúrgicos na área da mama. Estamos em vias de receber da Secretaria Estadual de Saúde mais 2 equipamentos, que é a pistola, que a gente chama coribiópsia, que vai nos ajudar também nesse diagnóstico para o câncer de mama.
Ampliamos a oferta da ultrassom e da mamografia, apesar de termos ampliado, ainda é muito pouco, muito aquém da necessidade da nossa população, mas aí a gente tem algumas especificidades, tanto de custo e de pessoal técnico especializado para manusear com esse instrumento, principalmente a mamografia. E a outra coisa é que no nosso estado, é um dos estados que tem o maior número de mamógrafos. Então, a gente precisa mesmo vigiá-los para poder otimizá-los para que ele funcione sistematicamente. E estamos, recentemente, do ano passado para cá, implantando uma ação de rastreamento das mulheres através dos agentes comunitários de saúde, através do preenchimento de um formulário para fazer essa detecção de que mulheres são essas que têm risco, se tem ou não um risco aumentado para o câncer de mama, para que a gente possa estar mais próximo dela e trazê-la, né, para dentro do serviço de saúde para acompanhá-la. E com a criação dessa estratégia, a gente tinha que ter também um software, né, um programa que pudesse estar alimentando essas informações. Na assistência clínica ginecológica, a gente tem ampliado a nossa rede, estabelecido fluxos e protocolos, sobretudo para as cirurgias ginecológicas, que a gente faz isso encaminhando, terceirizando o serviço, porque a gente não tem clínica cirúrgica, né, na área de ginecologia na nossa rede, a gente só possui 3 maternidades municipais. Na atenção ao climatério, a gente tem as referências para o distrito sanitário e a aquisição de medicamentos para o funcionamento do climatério, que era uma das coisas que a gente não tem. A gente sabe que o tratamento é caro e hoje a gente dispõe disso na nossa rede. Qualificar os nossos profissionais, e aí para a gente atender na questão das DSTs e da AIDS, sabendo do incremento, né, e do aumento que vem tendo da feminização dessa epidemia, a gente tem trabalhado na qualificação dos nossos profissionais em cima da abordagem sindrômica. Houve uma reorganização, uma reestruturação também do SAI e do CTA. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é em parceria, né? Ali a gente entra na parceria com a coordenação de DST e AIDS, a ampliação da oferta dos preservativos masculinos e femininos dentro da nossa rede, assim como a aquisição dos medicamentos para o tratamento das DSTs. Próximo. Na atenção ao pré-natal, a gente tem também, né, utilizando a estratégia do Saúde da Família, quando a gente sai de 27 equipes hoje para 242, a gente está ampliando esse acesso. A nossa cobertura se mantém nos mesmos parâmetros que foi mostrado por Lidiane do nível nacional. O que a gente precisa realmente é melhorar ainda a qualidade da assistência, né? Então, a gente tem pré-natal de baixo risco, a gente estabeleceu, por distritos sanitários, as referências para a gestação de alto risco, que era uma coisa que não existia na rede, a gente tinha que caminhar. Kits de material educativo, esse projeto Gestando Gestar, que são grupos de gestantes que são realizados pelas unidades, que ainda não está na sua totalidade, mas a gente já tem uma série de equipes de saúde da família que já trabalham com essa dinâmica de grupo com gestantes, e criação de materiais educativos e, no caso do pré-natal e da violência, a gente também produziu esse material em braille. Na atenção ao parto, a gente tem a questão da humanização, o direito do acompanhante, que foi instituído desde 2001, a implantação do nosso programa Doula Comunitária Voluntária, que começou em 2002 e hoje funciona nas nossas 3 maternidades municipais, que dá um suporte às mulheres que entram na maternidade durante o trabalho de parto, e isso ajuda a essas mulheres a serem protagonistas do seu parto, a atuarem ativamente no seu trabalho de parto. A aquisição desse módulo vertical para o parto normal, que as 3 maternidades municipais possuem, também algumas estratégias de humanização com a ambientação das salas de parto, as enfermarias, que têm nome de flores, algumas estratégias que foram criadas dentro da política de humanização da atenção. A implantação também do projeto Nascer, com vistas à redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis. Próximo. A nossa maternidade Bandeira Filho foi contemplada com o Prêmio Galba de Araújo, em 2004, que é um prêmio que o Ministério disponibiliza para aqueles serviços que têm um destaque, né, na atenção humanizada à mulher nesse momento.
A questão do aborto, que a gente tem investido, né? Implantamos o aborto legal, adquirimos o AMIL, a aspiração manual intrauterina, temos capacitado a nossa rede para atuar de forma eficaz com as mulheres no momento de abortamento. Estabelecemos fluxo de atendimento para essas mulheres dentro do serviço, quando elas recebem alta, para que elas sejam orientadas com relação à reprodução e à sua prevenção e a cuidar dos outros. A aquisição do misoprostol também para as maternidades municipais e materiais educativos. O Comitê de Mortalidade Materna, a gente vem trabalhando desde o início da gestão, conjuntamente, a gente analisa cada óbito que é investigado pela Diretoria de Epidemiologia, é estudado pelo comitê com todas as pessoas que se envolvem no atendimento à mulher. Da assistência até o pré-natal, até o momento do óbito, a gente discute esses óbitos conjuntamente. Então, todos os óbitos em mulheres em idade fértil, que acontece hoje na cidade do Recife, eles são investigados pela Diretoria de Epidemiologia. Então, a gente tem 100% dessa investigação garantida. Pronto, agora vamos para os meus desafios. Incorporar o discurso à prática, para que a gente possa romper com as desigualdades de gênero. Então, eu acho que isso aí é que é o fundamental. Porque a gente chega com a nossa plataforma eleitoral embaixo do braço, entendeu? E para a gente botar ela para funcionar, começam os nossos grandes desafios. Porque não basta só a gente, enquanto gestão, querer fazer. A gente trabalha com uma rede que tem milhares de pessoas que fazem parte dela, e cada um na sua singularidade, com o seu pensamento, com o seu conhecimento, com os seus saberes. E a gente tentar mudar tudo isso, ou implantar tudo que nós implantamos, né, tudo que a gente fez, e fazer ele realmente funcionar, é muito difícil. Há uma questão, que aí eu acho que eu me remeto à questão da política, como já foi colocada aqui também por Cristina. É o nosso país, que é criado há tantos anos, que política é essa que a gente tem, que hoje a gente passa por essa dificuldade. A gente não tem orçamento próprio, a gente não tem, muitas vezes, estrutura adequada dentro da secretaria para que a gente possa trabalhar. Muitas vezes a gente não tem sequer equipe. É a famosa equipe, ou quando muito, com mais uma pessoa. Então, esse é o grande desafio, sistematização desse monitoramento. Implantou, está funcionando, como é que a gente sabe? Se monitorar. Se não monitorar, se a gente não tiver no passo a passo, não vai para frente. Então, isso é uma grande dificuldade. Aí, mais uma vez, investir na qualificação da rede como um todo. Por fim, aí entram as questões de reforma de serviços, que também precisa. E, por último, fortalecer os serviços, que eu estou só reforçando, os programas implantados, porque estão alinhados com a política nacional. Tá? Então, isso para a gente realmente é um grande desafio ter conseguido implantar no meio dessas tensões todas. Tá? Mas, no meio de todas essas tensões. Mas nada está finalizado. Está tudo aí para a gente continuar monitorando e implementando, porque é muito difícil manter. Implantar, não. A tecnologia a gente adquiriu. Agora, fazer a tecnologia funcionar